O local das pirâmides egípcias mais conhecidas, conhecido como Complexo da Pirâmide de Gizé, tem sido objeto de investigação contínua por mais de um século. Ao longo do tempo, e através de pesquisas arqueológicas, as pirâmides divulgaram segredos antes conhecidos apenas por seus arquitetos. Hoje, nós veremos 6 curiosidades sobre as pirâmides do Egito. Quando você pensa nas pirâmides do Egito, quantas vêm à mente? 5? 10? Na verdade, existem, segundo algumas estimativas, mais de 130. Não apenas isso, mas muitos especialistas acreditam que mais serão encontrados nos próximos anos. A razão pela qual tantos foram construídos é muito debatida, mas é claro que eles tiveram um papel muito importante a desempenhar na cultura egípcia antiga. Alguns pesquisadores pensam que os egípcios não foram capazes de cortar as pedras com precisão suficiente para tornar as juntas das pirâmides anteriores realmente apertadas. Com o tempo, a umidade entrou nas juntas, e isso se expandiu e se contraiu à medida que o clima mudava, separando as pedras, levando à erosão ao longo do tempo. A Grande Pirâmide foi construída com granito, que tende a não absorver água. O artesão também aprendeu a fazer juntas apertadas no invólucro que cobre a pirâmide, o que significa que a pirâmide pode derramar água em vez de absorvê-la, preservando ela. Alguns dos blocos de pedra usados para construir as pirâmides pesam mais de 70 toneladas. O peso médio de cada um dos 2,3 milhões de blocos de pedra da Grande Pirâmide é de cerca de 2,5 toneladas. No entanto, muitos pesam tanto, se não mais, do que um elefante médio. Podemos nunca saber realmente todos os detalhes de como essas rochas foram movidas, mas alguns documentos egípcios antigos e pinturas nas paredes oferecem pistas. Por exemplo, as pedras parecem ter sido manobradas entre nós, provavelmente em cima da areia molhada. Mas há muito mais para aprender, e esta continua a ser uma área muito interessante da arqueologia experimental. Ao contrário da crença popular, os construtores das pirâmides não eram escravos, nem israelitas nem outros. As pesquisas atuais, principalmente a descoberta de registros da época, indicam que os trabalhadores eram bem pagos e bem alimentados. Também parece provável que a força de trabalho, assim como alimentos e outros itens essenciais, tenha vindo de todo o Egito. Não só isso, mas o trabalho foi considerado de grande prestígio, com muitos trabalhadores recebendo a honra de serem enterrados em túmulos perto das pirâmides sagradas. Os antigos egípcios parecem ter usado 2 constelações para alinhar suas pirâmides na direção norte-sul, a Ursa Maior e a Ursa Menor. Esse alinhamento é tão preciso que suas posições norte-sul estão dentro de uma precisão de até 0,05 graus. No entanto, é importante notar que o alinhamento das estrelas está mudando constantemente, embora a um ritmo muito lento. E também, a Grande Pirâmide de Gizé está alinhada com os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, embora esteja ligeiramente desalinhada no sentido anti-horário. Especialistas têm se esforçado para explicar como isso foi alcançado, já que os egípcios não tinham acesso a uma bússola. Foi sugerido que os egípcios usavam o equinócio de outono, quando o Sol está diretamente acima do equador da Terra, e as horas de luz do dia são iguais às da noite. Isso pode ter sido feito usando uma ferramenta conhecida como gnomo. Semelhante a um relógio de sol, o processo envolve colocar uma haste vertical no chão para projetar uma sombra, e ao traçar seu caminho, um observador pode usar um pedaço de barbante para desenhar uma linha de leste a oeste. O resultado é muito próximo do alinhamento da pirâmide. Sempre que as pessoas pensam no Egito Antigo, os hieróglifos são uma das coisas que se supõe estarem presentes nas pirâmides. No entanto, este não é o caso, pelo menos não por um longo tempo. A maioria das áreas internas acessíveis ao público em geral das pirâmides são completamente desprovidas delas. No entanto, tudo isso mudou em 2011, quando os pesquisadores finalmente encontraram alguns em uma câmara secreta, graças a uma pequena ajuda de um robô. Apesar de ser objeto de inúmeros estudos durante séculos, ainda não temos certeza de como essas estruturas incríveis foram realmente construídas. Embora muitas alegações sejam feitas de alguma descoberta sobre o processo, em última análise, todas essas são apenas teorias.
Este é especialmente o caso devido ao imenso tamanho dos blocos que compõem as pirâmides. Ainda não sabemos exatamente como eles foram moldados, movidos e levantados no lugar. Obviamente, era possível, mas exatamente como eles fizeram isso, podemos nunca realmente saber.